Aboru, aboye, aboxixê. Boa noite. Mais uma live então das segundas-feiras, às 22h30, como combinado. Hoje o assunto é um pouco polêmico, é um assunto que causa muita controvérsia, que causa muitos enganos também das pessoas muitas vezes, né? Por falta de informação, confundem um pouco, né, o que é Egungun, ou Egum, né, mais propriamente dito. Eu resolvi falar sobre Egum nessa noite porque eu acho importante desdemonizar, desdiabolizar Egum, Exu e vários orixás, devido às influências aqui ocidentais, né, do sincretismo, que acabaram muitas vezes diabolizando certos orixás, quiçá às vezes todos, né, como fazem as religiões neopentecostais, as religiões não da natureza. Então, eu acho importante começar com Egungun, porque é a ancestralidade, é a raiz de tudo, né? Nossa bagagem ancestral, todo o nosso DNA também, né? Então, é importante a gente ter uma consciência maior desse orixá que é tão importante em território iorubá, em território diaspórico também, né? Brasil, Cuba, outros lugares que se cultua orixá. Então, nós vamos tratar hoje principalmente de Egum Pacá, né? O Egum mais, vamos dizer assim, conhecido, que mais é cultuado, né? Que esse Egum que vem do Araorum, né? Que é do paraíso, que é um ancestral divinizado, é um ser mais celestial, um ser de luz, como se diz, né? Não é aquele ser, infelizmente, as pessoas confundem a palavra Egum com zombeteiro, com sofredor, com fantasma, que não é o caso, né? De maneira nenhuma. Muitas vezes usam até para a questão de feitiços, né? De maléficos, né? Então isso tudo deve ser muito bem colocado, né? Para que termine essa confusão toda e com essa palavra, com esse orixá tão importante, né? Então, na verdade, o sofredor, né? O espírito sem luz, o espírito fantasma, aquele que não cumpriu a sua missão aqui na Terra, às vezes ele mesmo abreviou a sua vida, né, com o suicídio, ele jamais pode ser chamado de Egum, tá? Ele está apenas cumprindo o período que deveria de cumprir. Na Grécia é muito bem explicado com as moiras, ou as parcas, como chamam, que são 3 fiandeiras. A Cloto, tá, que ela fia o fio da vida, a Láquesis, que ela mede o fio da vida, e a Atropos, que corta o fio da vida, onde termina a vida. Então, todos nós temos um fio de vida, um tempo para nascer e para morrer. Muitas vezes se morre de forma mecânica, de forma acidental, né, de forma, às vezes, assassinato, qualquer coisa assim, e abrevia a vida. Então, o espírito vai ter que ficar cumprindo, né, vagando, né, como um fantasma, e às vezes ele não tem esclarecimento do que ocorreu, então acaba preso ainda à personalidade, né, muitas vezes nem sabe que morreu. Então isso não é Egum, tá? Isso é um espírito que está sofrendo, um espírito que está ligado ainda à matéria, aos seus vícios, aos seus costumes, às suas vontades, né? Com muitas vezes fome, vícios de bebida. Então isso não se pode chamar Egum, tá? Egum é orixá. Egum come na cabeça do Ojê,
Eu, por exemplo, fui iniciado em Egungun, fui iniciado em Ojê, eu fui raspado, adochado, sou um sacerdote Egungun comendo na minha cabeça. Então, não pode ser um espírito sofredor, um zombeteiro, alguma coisa assim, tá? Como é confundido muito, infelizmente, aqui no Brasil, né? O que acontece também muito, né? Confundem a ancestralidade, né? Se fazem cultos de Egungun de forma adaptada, o tal de buraco, né? O tal de balé, muitas vezes que chamam, né? Que seria uma forma de se cultuar Egungun, inclusive de trabalhar com curas, funciona divinamente bem. Só que muitas pessoas fazem disso uma latrina, né? Para quem não conhece latrina, né? Tem gente que chama de patente, era uma casinha que antigamente tinha para fora, e ali era um buraco e as pessoas faziam necessidades ali. Então, infelizmente, isso vira como se fosse uma latrina, porque usam este culto para fazer trabalhos maléficos, né? Muitas vezes até é engraçado, né? Ah, vou botar o teu nome nos figo pro Egum, né? Porque nem fígado é figo. A pessoa não sabe nem falar direitinho. Então, infelizmente, a ignorância confunde as pessoas e, infelizmente, muitas delas têm essa fundamento, vamos dizer assim, né? Essa base, né, de informação deturpada por ignorância e por muitas vezes criações, né, e locubrações, né, conjecturas que as pessoas fizeram e fazem ainda muitas vezes em relação aos orixás, em relação aos eguns, em relação às entidades africanas. Então, isso também ocorre na Umbanda, logicamente, em vários lugares, né? Então, essa confusão toda, né, vem a diabolizar, a demonizar Egungun, assim como Exu, que depois em uma outra live a gente pode falar também. Então, Egungun, através de Egungun, nós vamos cultuar, nós vamos honrar nossa ancestralidade, porque nossa religião é baseada no culto ancestral, é baseado na família, né? Essa função. Tem gente que fala pai de santo, mãe de santo, filho de santo, irmão de santo. Está dentro do conceito iorubá, porque é muito importante o respeito pelo mais velho, a responsabilidade do mais velho pelo mais novo, a questão de irmandade, a questão de coletividade, a questão de responsabilidade um pelo outro. Então, o mesmo ocorre nesse culto que é tão importante. Inclusive, o assentamento, o ícone de Egungun é através do Ixã. O Ixã é como um faces, né? Para quem conhece, depois foi usado a palavra fascismo, né? Mas faces são varetas, né? Em Roma se usava isso simbologicamente, a união, porque muitas varetas juntas são inquebráveis, são indestrutíveis. Uma vareta sozinha é fácil de quebrar. Quando se unem, todas se amarram. É muito, então, mostrando que a união nos torna poderosos, a união de todos nos torna invencíveis, né? E a solidão nos torna mais perecíveis, né? Mais frágeis, mais fáceis de se destruir, né? De se vencer. Então, esse conceito de Egungun, de onde se vem, para onde se vai, né? A prole também, né? Tudo está ligado, passado como exemplo, presente e futuro, através deste culto tão importante. Tá? O nome do sacerdote no culto de Egungun é Ojê. Os Ojês são somente homens. As mulheres podem receber Ixã, podem fazer parte, sim, do culto de Egungun, mas elas não poderiam ser sacerdotisas, assim como do culto de Fá. O babalaô é só homem. A mulher pode fazer a tefá, mas não pode iniciar as pessoas para Ifá. Então, é o mesmo que muitas vezes as pessoas confundem, né? Uma pessoa que tem cargo, que é babalaô orixá, tem Ixefá, né? É iniciado no culto de Fá,
e faz ebó com o seu Ifá, né? Isso não dá, né? Ifá, onde se pode fazer ebó é só o do babalaô, só a pessoa que é sacerdote. Quem tem Ixefá não pode fazer uma segurança de Ifá, ou não pode fazer um trabalho, um adimu para Ifá para as pessoas. Né? Isso entrando um pouco na mesma coisa que Egungun. Uma pessoa que é iniciada, que ela tem um Ixã, que ela tem um ícone de Egungun, ela não poderá fazer para ninguém um Ixã. Teria que ser um Odiê para que possa montar esse Ixã e fazer todas as iniciações, todos os rituais para se cultuar Egungun. Então, Egungun não fica, não é um buraco, não é um Ixã. Aqui tem, por exemplo, aqui atrás de mim tem o meu Egungun vestido, né, que eu sou Odiê, então já tem um culto maior do que um Omó Ixã somente que não veste Egungun, no caso. Tá? Então é muito importante ter essa informação de que essa confusão que se faz com o Egungun, assim como se faz com o Exu, muitas vezes, né, ofender as pessoas chamando de Exu ou chamando de Egum, é muito errôneo. Isso aí ofende a ancestralidade, ofende o orixá também, tão importante que é Exu, que no outra live poderíamos falar sobre isso também. Né? Mas isso é muito importante. Egungun é muito importante. É a raiz de todo o axé. O que acontece então? Uma pessoa que tem, mesmo na diáspora, o buraco, o balé, seja lá o que for, e ele alimenta esse axé com o dano, com coisas de baixo astral, com coisas negativas, ela vai ter esse axé, essa raiz, essa planta, vamos dizer assim, como uma árvore. O axé é como uma árvore. Começa pelas raízes. As raízes é Egungun. Então, que frutos darão uma árvore que tem as raízes contaminadas? Poderá dar frutos bons? Acho que não. Né? Certamente que não. Então, quando se cultua dessa uma forma errônea, Egungun, ou Egum, como muitos conhecem, vai se frutificar coisas ruins. Então, a vida não vai ser boa. Ah, mas o dano dá muito dinheiro. Sim, com certeza, é mais fácil, né? O que é maléfico é mais fácil, o que é destrutivo é mais fácil de se fazer. Mas o preço desse dinheiro que entra, né? Desses proventos que entram, vai ser pesaroso. Não vai ser não vai ser um bom dinheiro. Vai ser um mau dinheiro, um dinheiro que traz desgraça, um dinheiro que traz sofrimento, um dinheiro que traz doenças, um dinheiro que traz desavenças, um dinheiro que traz tudo aquilo que proporcionou aquele provento. Né? Então, a pessoa faz isso no geral também, não só em relação ao culto de Egum, mas o que o sacerdote faz é o que ele terá. Então, se eu ganho através do axé para cura, eu vou ter cura. Se eu ganho através do axé que eu providencio coisas boas e prosperidade e felicidade, união, eu terei esse retorno. Agora, se eu vivo do feitiço, se eu vivo da desunião, se eu vivo da destruição, esse dinheiro que eu recebo na minha vida vai se converter também nessas coisas. Então, a gente vai ver, a pessoa tem na vida, muitas vezes, muito dinheiro, mas tem uma vida desgraçada. E outros que vivem humildemente, têm uma vida plena, feliz, pacífica, né? Paz de espírito. Então, tudo começa pela raiz. Às vezes as pessoas querem andar muito rápido, querem chegar lá muito rápido, né? E chegam pelos caminhos mais errôneos, mais fáceis, mas errôneos. Então, Egungun tem toda essa... Ele nos demonstra a responsabilidade como um pai mesmo, como uma mãe, né? Que nos concede o bem-estar, a saúde, a felicidade, os bons princípios e o bom caráter, logicamente, que é uma coisa que dentro da religião é muito importante que se cultive. E o apelê, bom caráter. Né?
Porque com um bom caráter vamos ser respeitados por todos, vamos ter uma vida boa, uma vida plena, uma vida sadia no plano físico, mental e emocional. Egungun está ligado, então, ao nosso DNA, né, ancestral, a nossa ancestralidade do DNA mesmo, né, de pai, mãe, avós. Então, através de Egungun, poderíamos cultuar até mesmo os ancestrais que não são, por exemplo, eu tenho família que não era de religião, e eu vou ter como cultuá-los, né? Meu pai, que não era de religião, meus tataravós da Europa, lá da Itália, né? Portugal, todos vão ser apaziguados dessa forma. Os meus ancestrais das famílias religiosas, né? Então, eu tenho ancestralidade da família do Jejexá, né? Então, eu apaziguarei, então, também minha avó de santo, né? Estela de Iemanjá, Manelzinho de Sapatá, Paulino de Oxalá e assim por diante, né? A questão da minha família Iorubá, né? Abolá, Faxino, né? Todos vão ser aplacados através do culto de Egungun. Todos serão harmonizados, eu entrarei em harmonia, em conexão com todas as raízes. E aí uma coisa muito importante, né? A questão que muitas vezes as pessoas pensam. Outro dia, uma cliente estava me falando, né, que saiu daqui, que saiu dali, que saiu de lá, que tirou a mão, que não pertence mais àquele axé, que não tem mais. Isso não ocorre, né? Uma pessoa que entra numa casa de religião, que faz uma iniciação, que faz um chão, como se diz, uma feitura de orixá, ela se liga a esse sacerdote e se liga a essa raiz ancestral, a esse pai de santo, avô de santo, bisavô, tataravô e assim por diante. E não vai ser uma aguinha na cabeça, no mar, ou seja lá onde for, ou com sal, com não sei o que vai desligar isso. A galinha não vai ressuscitar, o cabrito também não. Apenas ela vai acrescentar mais uma mão, mais uma ancestralidade e vai ficar uma verdadeira salada de fruta da banca 40 do mercado que todo mundo conhece. Só que vai ser uma salada de fruta batida no liquidificador e vai ficar bem complicado discernir o que tem ali ou o que não tem. Então, é complicado esse negocinho. Tirei a mão. Não, tu não tirou, tu acrescentou, tu colocou mais uma. Tu apenas colocou mais uma. Eu mesmo fui na praia e lavei a minha cabeça. É a mesma coisa que lavar com shampoo no banheiro, ali no chuveiro. Não vai resolver nada. O que está feito, está feito. Então, tem que pensar bem antes de entrar numa casa, né? Tem que pensar muito bem antes de fazer um ritual. É cômodo, é mais fácil, é bonito, né? Eu vou entrar nessa aí, né? Vão beijar minha mão, vou botar uma imperial de acrílico, né? Eu vou aparecer, né? Quiçá vou arranjar até alguém lá no xirê, né? Então, isso aí complica também, né? Porque Egungun, ancestralidade, orixá tem toda a parte. Essa coisa, usar o contra Egum, né? Seria contra Adjogum, mas assim, calçar a casa contra Egum, o Egum, não, o Egum entra, o Egum está em todo lugar, o Egum é orixá como qualquer outro. Então, ele vem nos ajudar. O espírito ruim, ele vem a partir do momento que nós nos abrimos para ele. Então, se eu abro o meu campo para o medo do Egum, né, que de uma forma errada eu estou usando essa palavra, mas é para o espírito ruim, o espírito que vai me causar malefício, eu estou abrindo o meu campo energético e ele vai, mesmo que não venha alguma coisa negativa, vai acontecer dentro de mim e vai gerar pensamentos e medos e, logicamente, atitudes minhas que vão acabar me prejudicando. E, ao mesmo tempo, se eu canalizo o positivo, o benéfico, o salutar, eu vou canalizar espíritos de luz, eu vou canalizar coisas boas. Então, se eu desejo o mal para o outro, eu estou canalizando o baixo astral. Eu estou canalizando os espíritos do mal.
que não são eguns. Se eu desejar o bem para os outros, eu terei para mim o bem, eu terei espíritos de luz, eu terei eguns de verdade, terei orixás, terei mentores espirituais, terei um equilíbrio físico, mental e emocional na minha vida. Então, não adianta virar pano de prato, né, toalha de rosto, né, ficar colocando mão e tirando mão, porque não tem, só põe. É uma em cima da outra. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É uma mão em cima da outra. Fica que nem aquela mulher, acho que é a Madge o nome dela, a mulher dos Simpsons, né? Aquela, o cabelo dela é uma coisa assim enorme. Eu imagino um monte de mãos assim. Aí fica aquela coisa para cima. Né? Todo mundo fica ali, fica toda aquela ancestralidade que não se respeita, né? Porque daí sai falando mal, aí não respeita aquilo mais, e aí vem, acarreta um monte de coisas negativas, um monte de espíritos, né? Inclusive negativos, porque às vezes até são de casas, se envolvem em casas daninhas, que têm esse axé, porque gostam disso e vão ter isso, e querem ter uma vida melhor, que não vai acontecer. Aí, como se vê muito em consulta, eu já fiz tudo quanto é coisa, já passei tudo quanto é casa, já fiz tudo quanto é ebó, já fiz tudo quanto é iniciação, e a minha vida não anda e as coisas não caminham. Por quê? Porque olha com quem anda e olha o que pensa, olha o que deseja, olha o que quer, que é o que vai se ter na vida. Aí é muito triste. Então, tem que se antenar muito bem, né? Antes de fazer, pensar e querer as coisas, né? Olha, eu já estou há quase meia hora. Vamos ver quem é que está aqui. Vamos dar boa noite pro pessoal. Boa noite, povo de Duque. Ó, Tiago, lá de Londres. Boa noite. Tudo bom, querido? Vamos ver aqui. E falou lá. Meu irmão. Elaboria, aboxixê, babala, baolocum, abotossure, babá. Ele falou lá. Egungun, Abel, Axé, Alexandre, Dornélio. O Samir. Tudo bom, Samir? Boa noite. Marília, boa noite. Tudo bom, querida? Como é que tá? Felipe, oi, pai, sua bênção, meu Deus te abençoe. Marília, boa noite. Alexandre, o Alexandre, tá. Boa noite. A Nelma Guta, sempre assistindo. Fiel Escudeira, boa noite. O Adinho, meu maninho, tá assistindo, boa noite. O Eduardo, pai Adolfo, meu irmão. Nelma Burabuia, você botou Ure, Babaure, Ure, Axé, Ireu, Egum. Ariel, e aí, tudo bom? Boa noite, Ariel. Legal te ter aqui. Adriano, de Oxalá, oi, tudo bom? Como é que tá? Axé. Leiva. Oi, Leiva, prazer, legal te ver de novo aqui. Minha sobrinha Diana, bruxinha linda. Tudo bom? Saúl, boa noite, legal. Nelma, como podemos entender o que é ancestral de Egungun? Como podemos entender o que é ancestral de Egungun? São pessoas de família minha normal ou é ancestral de família religiosa? Ou qualquer pessoa passou na minha vida que compõe meu ancestral? Não, sabe, Guta? Tu tem até um Ixã, tu tem Ixã. Egungun eu expliquei há pouco, né? Através deles a gente cultua os ancestrais familiares, DNA, e também da parte espiritual, da família espiritual. Mas alguém que passou na minha vida, não tem nada a ver. Danielzinho, pai Daniel do Oxum, meu amiguinho de infância, boa noite, muito axé. Já respondi em seguida pelo gratidão. Nelma, qualquer homem pode ser Odie, não, é Odie, é Odie com J. Qualquer homem que tenha caminho de Odie, tá? Pode ser Odie, né? Desde que o oráculo fale que ele tem caminho para esse Oie, né? Para esse cargo, ele pode ser Odie, tá? Qualquer homem. Onde é que tá? Eu falo lá, já corrigiu aqui o Odie com J. Luiz Carlos Aguirre, oi, tudo bom? Boa noite.
Adriano, boa noite, nosso doutor. Roger, ó, meu irmão Yoshun também, querido, como é que tá? Ariel, também axé. Que legal, então, aqui ó, já tem um monte de gente que eu não via fazia tempo também. Como sempre, as lives têm esse encontro legal que a gente acaba falando com pessoas que, né, essa correria toda, né, que tá, essa função também de Covid, que não dá pra gente se visitar direito, não dá para ir num restaurante legal, fazer uma festa de aniversário às vezes. Tá, vai passar, isso vai ter que passar uma hora, isso aí. Qualquer homem, não, que tá, né, uma gratidão. E então a gente se vê aqui, é um encontro também, uma visita, né? Que vocês... chutei aqui esse suporte, né? Não deixa de ser uma visita também que vocês me fazem, né? E a gente pode conversar, trocar uma ideia, né? Alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento que gostaria de colocar, alguma contribuição também, né? Estamos aí para o que der e vier, bem legal. Já estamos em meia hora de live, né? Então já se apresentaram alguns aqui. Deve ter mais gente aí que está quietinha, às vezes, né? Mas o que eu estava dizendo justamente a respeito desse culto maravilhoso. É um culto que promove curas, promove prosperidade, promove coisas maravilhosas na vida da gente, né? Como todo culto de qualquer orixá, mas ele está ligado com as nossas raízes, com o que nós temos de memória genética, que nós temos de memória, de sabedoria espiritual, também da família espiritual. Isso tudo nos equilibra muito, nos traz muita união, muita força dentro de uma casa, de um axé, dentro de uma família também. Isso nos traz uma harmonia muito grande, porque é como eu falei, o Ixã é um conjunto de varetas que estão como faces de Roma, né? Então a união fazendo a força, porque quando se tem união, se tem harmonia, se tem prosperidade, felicidade, as coisas acontecem, as pessoas não se sentem desamparadas, as pessoas ficam seguras, as pessoas sabem em quem se amparar, podem contar umas com as outras, né? Esse senso de comunidade, esse senso de união, de cada um desenvolver o seu papel dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma casa de religião. Simone, linda, boa noite, que legal. Então, cada um ter a sua participação, cada um saber, se sentir útil, né, no mundo, na sociedade, na família. O meu mestre em Reiki, André Simone. Rui Fernando, Abotossure, boa noite, querido. Axé, que legal. Muito bom, pessoal que está entrando. A gente está falando de comunidade, de Egungun, de Axé, Então, porque quando um está responsável pelo outro, se preocupa pelo outro, né, está atento ao outro, né, esse outro se sente mais seguro, se sente assistido. E também, logicamente, o mais velho tem essa obrigação de colocar os conceitos morais, conceitos éticos, de bom caráter, de boa conduta, né? Então, se alguém fraqueja, se alguém tem momentos de fraqueza ou de qualquer problema, tem aqueles que vão assisti-los e também até mesmo, muitas vezes, dá um puxãozinho de orelha que é necessário, né? Às vezes é importante. Luísa Silveira, minha filha, boa noite. Que às vezes é preciso de um puxãozinho de orelha, né? Às vezes assim, olha, vamos lá, vamos atinar, vamos lá, vamos, né? Então, essa questão de irmandade, né? De pai, de filho, é muito, muito, muito importante.
não é só para bonito na hora da festa, na hora de colocar o axó, na hora de dizer que é filho, que é pai, que é irmão, né? É no dia a dia, estar atento a todos, estar unido, né? Estar amarrado, né? Junto, como um Ixã mesmo. Nelma, no batuque, o Egum fica rua e Egungun, na tradição, fica dentro de casa. Tu sabe, né, Guta, no batuque tem o balé, né, o buraco, como chamam, né, e que fica no chão, né, numa casinha separada lá. Egungun pode ficar dentro de casa ou ter uma peça só para ele também, né, conforme a pessoa tiver o seu espaço, né, funcional, né, mas não fica na rua, né, assim, ao relento, como certos, como Exu, algum podem ficar, né, outros Oxóssi, Ossan, né, Orixá Ocô, vários orixás ficam, tem uns que ficam na terra. Então, sempre Egum fica em vasilha, né, em pote, e se usa mais dentro de casa mesmo, né, dentro ou de alguma peça específica, né, assim como eu tenho, tu tem. Então, o Ixã é o ícone, né, onde são sacrificados os animais, onde é cultuado, né, com Obi, com Orobô, principalmente Orobô, né, essas coisas todas que se dá no culto de Egungun. Né, muito importante. Trabalhos feitos também, né, e falou lá, vamos ver aqui... Salakov explica para as pessoas sobre ancestrais com vícios de caráter duvidoso, psicopatas ou até quando vivos serem criminosos, quando morrem se tornam ancestrais, e muitos devem ter a dúvida sobre como cultuar através de Gungun esses ancestrais, que em vida foram pessoas ruins. Sim, a questão é que nós temos ancestrais que nós conhecemos, né? E tem gente que nem conhece os seus ancestrais, vamos dizer assim, naturais, né? Que são adotados às vezes, né? Claro que aqueles que os criaram fazem parte, sim, porque os criaram desde pequenos, educaram, né? Vão fazer parte, sim, dessa criação dessa pessoa, serão ancestrais. Mas no DNA tem aquelas pessoas, como o falou lá, acabou de colocar, né, com vícios, às vezes bandidos, assassinos. Isso, a nossa ancestralidade é quase que infinita. São muitas pessoas que nós não temos nem ideias, todos os tipos de pessoa nós temos no nosso DNA. Então, o que acontece? Até mesmo raças, né? Teve uma pesquisa de DNA mitocondrial, que é o da mãe, né? Da mãe sempre, que vai ver uma pessoa, às vezes é do Japão lá, tem um alemão, né, no DNA. Então, quando se cultua Egungun, quando se faz culto de Egungun, tem várias formas, né, tem o da família, que é específico da família, tem Egungun, tem várias, isso aí é só o dia para... Se cultua, esse é rebatizado com o nome Urubá, e se cultua as qualidades desse ancestral. Mas tudo isso é feito de forma muito minuciosa através de oráculo. Um babalaô, que é Odê também, ele pode usar o recurso do Opelé, logicamente, do Iquim, até mesmo para iniciar. Um Odê apenas, ele vai ter um oráculo do Orobô. Um Odê que tem algum cargo que usa Merim de Logum, poderá também usar o Merim de Logum. Mas isso tudo, como tudo na religião, vai ser através do oráculo. Vai ser pesquisado através do oráculo o que deve ser feito, se é que deve ser feito, quando, para quem, onde e como. Então, sempre se cultua o lado positivo, mesmo que muitas vezes ele não apareça. Porque as pessoas às vezes têm uma fama, uma boa fama, ou às vezes são defamadas. Né? Muitas pessoas conhecem vários, até sacerdotes, né, muito defamados,
famosos, né, mas defamados, né, muitos sacerdotes com boa fama, mas infelizmente o ser humano, né, Maquiavel sabe bem disso, né, soube colocar bem isso, né, muitas vezes preferem o lado ruim, né, preferem o lado ruim que às vezes nem é real, né, às vezes o boato, né, aquela força destrutiva, né, aquela propaganda maldita, infame, né, que as pessoas fazem uma das outras. Então, infelizmente, às vezes aparece muito mais, como normalmente aparece muito mais, né, o lado negativo das pessoas, e muitas vezes até nem é real, né, baseado num boato, numa fofoca que acabou. Então, na realidade, né, como diz a nossa filosofia, todo ser humano é bem estoica, né, nossa filosofia, porque todo ser humano é bom, todo ser humano é filho de Deus, ele tem Deus dentro de si, então ele é bom. Só que quando ele não é bom, ele está desviado da bondade, ele está desviado da sua real natureza, que é divina. Então, alguma qualidade há de ter, mesmo que isso não transpareça. Então, nós sempre vamos cultuar o lado positivo, as qualidades e as aptidões desses ancestrais. Nunca vai se usar como... Isso, infelizmente, acontece com os orixás. Os orixás têm arquétipos, como todo mundo sabe. Aqui no Brasil são muito usados, assim, muito deturpados, né? Tem mitos criados aqui, inclusive, que se desculpam, né? Então, eu sou assim porque meu orixá é assado. Eu sou brigão porque eu sou filho de Ogum, né? Eu sou isso. Muitas vezes até colocam vida duvidosa em certos orixás que não tem nenhuma conexão com nenhum Itã, com nenhum mito da vida daquele orixá aqui na Terra. Então, infelizmente, é a desculpa, né, para sem vergonhice. É a desculpa para dizer que não vai mudar, que tem todo um complexo de Gabriela, né, que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Que bom, que legal, né? Passou, não evoluiu, não cresceu, nasceu assim, morreu assim, e vai ser lembrado assim, ou esquecido assim também. Então, o meu pai bebia, por isso que eu bebo, né? Daí, ele era bêbado, morreu de cirrose, como tem muita gente. Meu pai era bêbado, meu pai era não sei o que, batia na mulher, também bate na minha, né? Então, essas desculpas assim, né? Esfarrapadas, né? Que às vezes nem é culto, né? Mas é um próprio culto da desculpa do mau caratismo, né? Ele falou lá, esta era a exata questão. Muitos supõem que ancestrais que em vida foram pessoas ruins deveriam ser esquecidos e não deveriam ser cultuados através do orixá e Gungun. Ele falou lá, daí realmente, né? Não dá, porque a pessoa ela tem uma ancestralidade, né? Então, se era bom ou se era ruim, era bom, na minha opinião, poderia ser bom, na opinião do outro, poderia ser ruim, né? Cada um aparece de uma forma, ou é julgado de uma forma, né? A questão do julgamento também é muito grande, né, entre as pessoas, né? Porque muitos julgam pessoas que não conhecem, né? Já aconteceu muito na minha vida de pessoas virem me falar mal de pessoas que não conheciam. Outro dia, tu estivesse aqui em casa mesmo, né? E nós conversamos sobre isso, né? Eu às vezes começava a me dar com alguém, como já aconteceu várias vezes, e vinham me falar mal da pessoa. Eu digo, mas tu conhece a pessoa? Não, mas falam isso. Não, mas falam. Eu não sei. Essa pessoa, para mim, não é assim. Então, vamos ver. Né? Claro que a gente não tem uma pessoa como amiga, né? Instantaneamente. A gente vai ver. Né? Aos poucos, isso vai crescendo. Mas aí comecei a pesquisar. Mas todo mundo que me falou do cara, eu não conhecia o cara, nunca tinha visitado o cara, nem conversou com a pessoa. Estão dizendo, porque a pessoa se acha, né,
Como assim se acha? Né? Tem pessoas que se acham e não são. Tem pessoas que demonstram que são e são. Tem mais. Por que não se valorizar? Por que eu não reconhecer os minhas qualidades, as minhas capacidades? Uma coisa é humildade, outra coisa é humilhação. Ninguém precisa se humilhar. Agora, ser humilde é bonito. Então, muitas vezes uma pessoa parece arrogante, uma pessoa parece, né, até má, um aspecto, né, porque a pessoa é feia, né, e no filme, na televisão, no cinema, o ruim sempre é o feio. Né? Ficou muito tempo assim estabelecido, agora está mudando, agora todo mundo é bonito no cinema. Mas antes, assim, o mocinho era bonito e o ruim era o feio. Então, a pessoa é feia, ela é má. A pessoa é bonita, ela é boa. Então, como essa pessoa aparece para mim? Né? Como ela se apresenta? Como ela é na vida? Então, cria aquela fama que muitas vezes não é. Né? E seja ela boa ou ruim, né? Na espiritualidade ela vai ser cultuada a parte boa dela. Apareça ou não. Porque é o exemplo que se tem. Nós temos que, assim como na Bíblia, honrar pai e mãe. Na nossa religião é a mesma coisa. Tem que se honrar os ancestrais. Porque se a gente não está bem alinhado com os ancestrais, encarnados ou desencarnados, não é só ancestrais. Claro que não vai se cultuar a mãe e o pai vivos, mas se vai se respeitar. Tem inclusive odus que falam que tem que dar um presente para a mãe, como esse ano mesmo, no Odu Ifá fala de presentear a mãe. Eu já vi odus que tem que dar vinho para o seu pai, né? Tem que fazer ebó para o ori do seu pai, que está vivo. Tem que adorar o ori do seu pai que está vivo. Quer dizer, quando se trata bem uma pessoa, como eu já falei em outras lives, né? Quando se paga um almoço para uma pessoa, é um ebó que está se fazendo. Porque ela tem Deus dentro dela. Então está se agradando a Deus. Quando se faz um malefício para uma pessoa, nós estamos desagradando a Deus. Porque ela tem Deus dentro dela. Então, mesmo, essa questão de julgamento é complicada. Na Access Consciousness é bem explicado isso. E inclusive na constelação familiar também fala muito disso. A pessoa às vezes não prospera, não tem uma vida plena, porque ela não tem... Não é só o relacionamento, não é questão de relacionamento interpessoal, é como ela se relaciona, como ela tem, como ela encara pai e mãe. Isso é muito importante. Para o bem-estar de uma pessoa em todos os sentidos, né? Exata, direta. Para aí, falou lá, deixa eu ler aqui. E falou lá. Exatamente, a ancestralidade não é a representação espiritual exata da vida e das atitudes do ser quando vivo na Terra. Muito importante isso. Até vou ler de novo, falou lá. Exatamente. A ancestralidade não é representação espiritual exata da vida e das atitudes do ser quando vivo na Terra. A ancestralidade é exata e direta, devendo ser cultuada sem esse julgamento de caráter do ser quando esteve vivo. O ancestral é o ser espiritual, livre dos erros humanos que possuiu. Exatamente isso. Bem explicadinho agora ficou e falou lá. Não importa o que deixou a aparência, que deixou vamos dizer assim, o legado, às vezes, que de uma forma negativa que a pessoa deixou, né? Tendo as pessoas lembrando dela como uma pessoa muito austera, ou muito vingativa, ou muito isso, ou muito aquilo, não importa. Né? Vamos dizer assim, os pecados, né, as coisas ruins são daqui, eles ficam aqui. Né? Isso faz parte da personalidade. E quando nós desencarnamos, a personalidade, assim como o corpo, ela vai se deteriorar. Talvez leve mais tempo, muitas vezes, porque ela fica na lembrança, né? Tem grandes vultos, aí, grandes mitos, né?
por exemplo, tem mitos como Júlio César, né, que foi um grande homem conquistador, todo mundo conhece como... E aí vai ver o que ele fazia, era horrível. Ele era um monstro, um verdadeiro monstro. Mas e aí? Né? Todo grande imperador, conquistador, matou, usurpou, cometeu genocídios e são grandes vultos. Né? Então, tem um lado que exaltam, mas então sempre tem, né, o contraponto, sempre tem o outro lado, sempre tem o que fica para baixo, né, o que está, um batistaca, né, o alicerce, tudo isso, o que tá embaixo, né, como um edifício. Se tu vê um edifício bem alto lá em Dubai, assim, aquele edifício 200 andares, e embaixo, né, como é que ele não cai? Porque tem que ter alguma coisa lá embaixo. Então, essa parte obscura, né, de todo ser, né, o que se tem na luz, se tem nas trevas, né. Então a pessoa, é tão ruim, aí quando tu vai ver assim, o cara é tão ruim, mas fez isso tão, né, uma coisa tão maravilhosa, né, que se tem, tudo vai depender do de que caminho que eu vou direcionar, né, tudo que se tem de bom na mesma proporção se tem de ruim, e vice-versa, né. Humanos que possuem o Nelma. E quando se tem que fazer ebó para egungun de um orixá específico? Aí, Nelma, Guta. Aí tu tá voltando ao batuque, né? Quando a gente ia no teretetê, taratatá, egum diz, egum daquilo. A gente tá falando de egum tradicional aqui, tá? Então, já não tem, não é assim. Tá? Dessa forma que está falando aí de culto, é o culto aquele do balé, do buraco, como chamam, né? Que se chama ali Egum, de tal orixá, Egum daquele, e chama pelo nome em português justamente, porque não tem. Então, isso aí é uma pergunta dentro da diáspora, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes, porque não é que não seja relevante, né? É que é uma coisa que eu não pratico mais, né? Eu pratico há muitos anos o culto original, sou sacerdote Egungun, né? Então não é mais o tipo de culto que eu pratico, né? Mas isso aí não resolve eu estar explicando agora. Também, claro, que eu não posso explicar muito profundamente, porque tem coisas que a gente só vai explicar para pessoas que têm Ixã, que são Amó-Ixã, ou outras que nem para elas, somente para OGs, né? Como eu e Falolá, que estamos aqui agora na live, que ele também é OG, nós fomos feitos juntos. Então, tem coisa que fica só para a pessoa que é iniciada mesmo, no culto ou para Egungun. Então, esse que tu está te referindo é da diáspora. Tá? Pois então, vamos dar uma olhadinha, tá quase 1 hora, né? Coisa boa esse friozinho. Tá mais fresquinho, tá mais confortável. Então, se alguém tem mais alguma coisa para colocar, alguma colaboração, ou alguma pergunta, né? Vamos se manifestar. Se não, vamos dar boa noite e cantar a musiquinha que ela tá na hora de dormir, né? E que amanhã tem que trabalhar, é dia de São Pega, muita gente tem que acordar cedo, que nem eu, né? Eu gosto de ficar aqui conversando bastante, mas é que a gente tem que dormir, né? Muito legal, agradeço a Ellen. Ellen. Tudo bom, Ellen? Ellen Rosa. Essa é minha neta de religião. Há anos, né, Ellen? Desde pequenininha. Pois é, então, pessoal. Eu acho que era isso, né? Pelo jeito, ninguém mais tem nada a colocar, ou a dizer, ou a colaborar. Então, vamos ficando por aqui. Né? Últimos momentos. Quem tiver alguma coisinha aí, né, que vão entrar, ou vamos dar boa noite, tá? Gratidão a todos, boa noite, boa semana de sucesso, saúde, vitória, harmonia, felicidade
e até segunda que vem, às 22h30. Beijão no coração.